Olá pessoal, me chamo Guilherme Moreira Cardoso, sou da turma de prática de, prática de eletromagnetismo, né, turma T02. Estamos começando o módulo 2, né, de campos eletrostáticos, né, e vamos começar aqui o experimento 2 sobre capacitores, né. Aqui está o sumário, né, então aqui nós temos o resumo, né, uma introdução, os experimentos, né, então primeiro capacitor com plano de elétrico, né? Então, sua teoria, procedimentos experimentais, a análise dos resultados, né? Capacitor cilíndrico dielétrico, dos mesmos tópicos, capacitor esférico com dielétrico, capacitor esférico com dois dielétricos, capacitor cônico com quatro dielétricos, e a triboeletrização com canudo e esferas, e depois as referências bibliográficas. Bom, começando aqui mais ou menos a introdução, né, sobre o que são capacitores, né? Os capacitores eles são dispositivos eletrônicos que eles são capazes de armazenar energia elétrica, né? Ou cargas, né? Vamos dizer assim, que são energia elétrica de fato, né? Na forma de um campo elétrico, né? Eles são formados basicamente por duas placas condutoras, né? Separadas por um material isolante, geralmente, que é chamado de dielétrico, né? Quando a gente tem uma diferença de potencial, por exemplo, né, uma tensão, que é aplicada entre essas duas placas, a gente tem um acúmulo de cargas elétricas de sinais opostos, né, é, em que cada uma delas, né, cria um campo elétrico entre essas placas, né. Os capacitores eles podem ser utilizados de diversas formas, né. Geralmente eles estão em muitos circuitos elétricos, na maioria dos circuitos elétricos e eletrônicos, na verdade, né. Então eles têm muitas finalidades, como a própria de armazenar cargas, também pode filtrar sinais, estabilizar tensões, né, suavizar correntes, né, e também trabalha aí na parte de defasagem de sinal, certo? Ahn, Começando aqui com o nosso primeiro experimento, né? A gente tem aqui o experimento do capacitor com plano dielétrico, né? Então, o que a gente vai fazer é realmente formar essas placas, né? No nuances, né? Nuances Maxwell, né? Então, a gente vai atribuir material às placas, né? Atribuir os valores de 8 volts na placa A e 1 volt na placa B e desenhar e simular esse capacitor. Né? Os valores que nós vamos utilizar aqui é no caso do grupo C, né? Que é o meu grupo, então 0,8 milímetros e água destilada. Bom, pessoal, agora aqui já no nosso ambiente do Maxwell, né? A gente vai iniciar aqui a, a simulação, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é, de fato, as placas, né? Então, começar aqui desenhando a placa, né? Então, a gente vem aqui em Create Box e a gente vai mudar os tamanhos, né? No caso, vão ser os tamanhos que a gente tem lá na tabela, né? Então, vai ser, aqui no caso vai ser 8 vezes 0,8. Aqui no Y vai ser 12 vezes 0,8. E no Z vai ser 0,3 vezes 0,8. Certo? Então, aqui a nossa primeira placa, né? A gente vai fazer outra agora, né? Vamos fazer outra. Né? Entre o X vai ser a mesma coisa que o outro, né? Então 8 vezes 0,8. O Y também é a mesma coisa, então 12 vezes 0,8.
o z, que será diferente. Então, vai ser 0,1 vezes 0,8. Perfeito? Então, aplicar, né? Dá o OK também. Agora a gente vai para a última placa. Vamos aí para a última placa. O x e o z com os mesmos valores, né? Então, 8 vezes 0,8. O y vai ser 12 vezes 0,8. O z vai ser 0,3 vezes 0,8. Então, aplicar e dar o OK. Agora, o que a gente vai fazer vai ser... Primeira coisa, né? A gente vai mudar aqui a cor do dielétrico, né? Então, vou mudar aqui a cor dele. Colocar ele azul aqui. Coloca ele azul. Aplicar, dá OK. Beleza. E agora o que a gente vai fazer são os furos, certo? Então a gente vem aqui para os furos, né? Fazer os furos aqui. E a gente vai mudar as propriedades agora do furo, né? Então, a posição aqui deste furo vai ser 1,2 vezes 0,8 vai ser 1,2 vezes 0,8 e 0 aqui. Perfeito? Aqui no Z. Bom, pessoal, continuando aqui, né? Deu um errinho aqui, então vamos... O que a gente vai fazer, no caso, vai ser desenhar outra boxzinha, né? Para furar. Outra plaquinha, né? Na verdade. Para fazer o furo. Então, vamos aqui, né? Então, começar pela posição de novo, né? Então, vai ser 1,2 vezes 0,8 e 1,2 vezes 0,8 também. E aqui, 0. Agora, já o eixo x vai ser 5,6 vezes 0,8. O y vai ser 2,4 vezes 0,8. E o z vai ser 0,7 vezes 0,8. Perfeito? A gente vai aplicar aqui, vai dar o OK. Bom, pessoal, continuando aqui, né? Coloquei os valores aqui, né? Tudo certinho, né? Igual antes, né? Mesma coisa. Perfeito? E ela tá passando aqui, né? Ela vai até... Como a gente consegue ver aqui, né? Que ela vai... Essa linhazinha, né? Então ela tá passando a peça, certo? Então... A gente vai fazer mais 2 dessas, certo? Então vamos fazer aqui mais 2. Perfeito. Vamos mudar aqui também, né? Então a posição vai ser 1,2 vezes 0,8, né? E 1,2
0.2 vezes 0.8 também. Oh, na verdade estou pegando os valores errados. Desculpe. 1.2 vezes 0.8 e 4.8. 4.8 vezes 0.8. Certo? E também 0. Já o do x, o y e o z serão todas as mesmas coisas. Então será 5.6 vezes 0.8 vai ser 2.4 vezes 0.8 vai ser 0.7 vezes 0.8 e vamos aplicar, dar um OK. Certo, e ela está aqui passando também. A próxima vai ser aqui, né? Aqui, aqui e mudar aqui as propriedades, né? Posição, a posição vai ser 1.2 vezes 0.8 e vai ser 8.4 vezes 0.8 e 0. X, Y, Z, mesmas coisas, 5.6 vezes 0.8, 2.4 vezes 0.8 e a Z, 0.7 vezes 0.8. Perfeito. Aplicar, dar o OK. Agora, bom, o que a gente vai fazer agora é subtrair, né? Então, fazer realmente esses furos aqui, certo, pessoal? Então, a gente vai selecionar as caixinhas, né? Que a gente quer furar. A gente vem aqui nessa função subtract, seleciona as caixas, né? As placas internas, né? E a gente vai subtrair a box 4, que é o que a gente quer, né? Furar. Aí ele vem aqui, dá o OK. E perfeito, aqui tá o furo. Aí agora a gente vai fazer para todas as outras. Então, box 1, 2, 3, box 5, subtract, box, e vamos tirar a 5. OK, beleza. Agora box 6, subtract, seleciona todos os boxes e a gente vai retirar a que a gente quer furar. Então, OK. Então aqui, perfeito. Retiramos tudo. Fizemos todos os furos. Certo, pessoal. Agora o que a gente vai fazer é selecionar os materiais para as caixas, certo? Então a gente vem aqui, né? Seleciona caixa não, né? As placas. Então vem aqui, Assign Material. Essa aqui será de cobre, né? Então, cobre. Deixa eu tentar achar aqui. Vácuo. Bom, eu vou fazer o da caixa 2 logo, né? Que a caixa 2 é justamente a caixa que tem na tabela, né? A placa que tem na tabela, que no nosso caso é a água destilada, né? Então, bom, voltando aqui, né? Então, vamos aqui para Assign Material, Copper, o nome. Aqui, Copper. Então,
copper. E para a box 3 também será cobre. Copper. Então, perfeito. Agora o que a gente vai fazer é fazer justamente a parte do dielétrico, né? Então, a gente vem aqui em Maxwell, né? A parte de colocar as voltagens, né? Então, a gente vem em Maxwell, Solution Type, a gente vai colocar Electrostatic, dá o OK, e criar uma região. Então, perfeito, né? Aí agora, o que a gente vai fazer? A gente vai vir na caixa 3, né? Na box 3, e vai colocar a gente vai colocar, no caso, a voltagem, certo? Então, a gente vem aqui em voltage, né? Aí a gente vai colocar justamente os valores que estavam lá na parte da simulação. Então vai ser 8 volts, né? Vamos trocar aqui em vez de milivolts para volts. Perfeito, então 8 volts. Ok. E na primeira caixa, a gente vai colocar também a voltagem, que será de 1 volt. Tudo isso de acordo com os parâmetros técnicos que o professor passou para a simulação. Certo? Então, colocamos aqui a nossa voltagem já. Agora, pessoal, depois que a gente botou essa voltagem e tudo mais, a gente vai vir aqui em Maxwell Solution Type. Opa, não, na verdade, não é aqui. Certo, pessoal, agora, né? O que a gente vai fazer? Vai vir aqui, né, em Maxwell 3V, análise setup e adicionar uma solução setup. Então aqui a gente vai colocar 15, certo? E dar o OK. Perfeito. E agora a gente vai dar um validation check para ver, certo? Parece estar OK. E vamos rodar a simulação. Bom, pessoal, continuando aqui, né? Tinha dado alguns problemas na simulação. O que ocorreu, né? A única coisa, então, que eu mudei, né? Vamos abrir aqui, né? Foi o quesito das boxes, né? Elas tinham que ter uma separação. Por quê? Eu coloquei uma separação aqui de 0,4, ó, a gente vai conseguir ver aqui, ó. Eu só mudei a posição, certo? Da 3 para 0,4. Por quê? Porque quando a gente coloca as voltagens, elas não podem passar no mesmo plano, certo? No mesmo local. Então, como não tinha espaçamento entre as placas, né? Eu coloquei de 0,4 até porque lá no lá na explicação técnica, né,
do PDF do professor tem um espaçamento 0.1, por isso coloquei 0.4, certo? Então, é por isso, né? Então, ah, é, foi por isso que tinha dado um errinho e a simulação estava ruim no caso, né? Então aqui a gente já validou, ó, tá tudo certinho aqui, né? Antigamente tinha um warning aqui no boundaries e na excitations, então agora já resolveu tudo e a simulação também já foi rodada, né? Aqui no Analyze All. Perfeito? Agora o que que a gente vai fazer? A gente vai, deixa eu já abrir aqui no Maxwell, né? A gente vai selecionar um plano, certo? Vou selecionar o plano XY e a gente vai aqui em Field Overlay e vai selecionar o campo magnético. Perfeito. A gente vai aqui em All Objects e Done. Aqui a gente consegue ver onde que está mais o plano magnético, né? Então aqui mais onde está justamente aqui no meio, né, do dielétrico. Vamos selecionar aqui também o plano de novo. E agora a gente vai dar uma olhada nos vetores, certo? Ó, aqui os vetores, ó, a gente consegue ver, ó, eles aqui bem nessa parte aqui, realmente do meio, né? Deixa eu dar uma orientada aqui, né? Vamos fazer uma animação agora também, né? Então selecione aqui de novo para ficar mais fácil. Hum, ok. Beleza, ok. Então, pessoal, aqui o que a gente vai fazer é só mudar a distância, né? Em vez de CX, como estava, só colocar o Normalize Distance. E a gente coloca um setup aqui de 20 para ficar bem fluida a nossa animação, certo? E Animate. Então aqui, ó, né, a gente consegue perceber onde é que está o campo e onde está os vetores desse campo, né? Então aqui bem, realmente bem no meio, né, do dielétrico, certo? Como a gente esperava. Perfeito. Hum, vamos tirar agora essas análises, né? Então, na verdade, vou deixar assim, né? Vamos deixar assim. A gente vai vir aqui em Maxwell, né, para ver os resultados. Vem em Solution Data. E aqui a gente consegue ver a voltagem, né? Nossa voltagem, certo? Hum, desculpa. O que a gente vai fazer agora é vir aqui em Export. Né? Deixa eu ver, só dar uma olhada aqui mesmo. Aqui, Export Secret. Né? Aqui a gente consegue ver as voltagens, né? Então, aqui a gente vem em Export Circuit, dá um preview, e aqui a gente consegue ver a nossa capacitância, certo? Então deu 2.30 elevado, aproximadamente, né? 2.30 elevado a 12, perfeito? Bom, pessoal, voltando aqui, né? Então a gente viu lá pela simulação que a gente viu pela simulação que o resultado deu cerca de 2.30 elevado a 12, né? Então, comparando aqui com o cálculo analítico, né? Para a gente fazer a capacitância, a gente vai precisar do dessa fórmula aqui, né? Então, é a capacitância igual a, a constante inicial, né, de campo vezes a constante dielétrica do material que nós estamos utilizando
vezes a área dividido pela distância entre as duas placas, certo? Então, se a gente substituir esses valores, né? Então, o valor da constante, que é cerca de 8,85 elevado a 12, da, do valor da água destilada, que é 4,68 aproximadamente, né? Com os valores de área que nós calculamos, né? Que deu cerca de, no caso, você pega para calcular a área, você calcula a área de um paralelepípedo, né? Usando todos aqueles dados do professor, né? Então a área de um paralelepípedo e você subtrai pela área dos furos, né? Dos buracos que nós fizemos, né? Dividido pela distância entre os dois, né? Com esses resultados, né, da área e da distância que nós obtivemos, deu cerca de 7,29, né? A área elevado a menos 5 e a distância 0,08 vezes 10 elevado a menos 3, né? Então, com esses valores, a gente chegou no resultado de 3,77 vezes 10 elevado a menos 12. E o da simulação deu 2,30 vezes 10 elevado a menos 12. Então, valores próximos, né? Eu diria, certo? Então, essa foi mais ou menos a comparação, né, entre a forma analítica e a fórmula simulada, perfeito? Bom, pessoal, como terminamos a primeira parte aqui do experimento, né, então conseguimos falar sobre tudo isso, né? Calcular capacitância utilizando o ANSYS, né? Simular e analisar as direções magnéticas do campo magnético, realizar o cálculo analítico e fazer as comparações, né? E concluir também os resultados. Como conseguimos contemplar tudo isso, vamos para o segundo experimento, né? O segundo experimento segue a mesma lógica, né? Então estamos fazendo um capacitor, só que com uma geometria totalmente diferente, né? Então, em vez de ser capacitores planos, iremos fazer capacitores cilíndricos, né? Então, o que nós temos que fazer aqui, né, é atribuir um material, um alumínio, né, nas placas do capacitor, definir valores de 5 volts para uma placa externa e 2 volts para a placa interna, né, desenhar também. Né? No caso aqui, eu sou do grupo C, então os meus parâmetros aqui são raio interno de 3 milímetros, o raio externo de 9 milímetros, uma espessura de 2 milímetros, né? O comprimento de 18, né? E o tipo de dielétrico será o Teflon. Né? E iremos fazer as mesmas coisas para o experimento 2, assim como para o experimento, como fizemos para o experimento 1, ok? Certo, pessoal, começando então aqui no nosso experimento 2 do cilindro, né? Então, em vez de fazer as paredes, vamos fazer o cilindro, perfeito? Então, vamos fazer aqui o cilindro, certo? Esse primeiro aqui, né? Então, posição dele em zero, né? Como a gente tem que ter uma espessura de 2 milímetros, né? Nas paredes, eu vou colocar aqui 14 no primeiro raio, certo? Deixa eu dar um init aqui. Tchau. Certo. E aqui, né? Então vai ser o raio 14 e a altura vai ser 18, né? Assim como está na nossa tabelinha. Perfeito? Então aqui, né? A gente vai fazer também outro cilindro aqui no meio. Vamos mudar os parâmetros, né? Então, como o outro era 14 e a gente tem uma espessura de 2, então esse aqui seria 12 e a altura também 18, certo? Beleza, ok. Agora a gente vai fazer outro cilindro de novo, né? Vai fazer um buraquinho aqui, né? Então, outro cilindro aqui, né? Certo, e aqui nos parâmetros vai ser, o que a gente vai colocar aqui vai ser, aqui seria 10, né? Aqui 2, 10 também. E como a gente quer
um furinho, né? Aqui a gente tem o cilindro, a gente quer um furinho aqui. A gente vai mudar o plano para o X, certo? O raio dele seria 2 e a altura 4. Então, vamos dar o OK aqui. E ele está aqui, do ladinho, certo? Perfeito. O que a gente vai fazer agora vai ser subtrair, igual a gente tinha feito com os buracos, né? Então, vamos subtrair o cilindro 1 e 2. Cilindro 1 e 2. Então, dá o OK. E aqui. Então, a gente tem o nosso cilindro aqui com a espessura das paredes de 2 com o nosso furinho. Perfeito? Certo, pessoal. Agora o que a gente vai fazer é o dielétrico, né? Então, vamos fazer o cilindro aqui no dielétrico. Aqui, o raio dele vai ser de 12. A altura de 18. Perfeito. Vamos fazer outro cilindro aqui. Esse aqui, o raio vai ser o raio menor que a gente tem, né? Então, 3, né? E a altura também 18. Beleza, tá aqui. Agora o que a gente vai fazer vai ser só dar um Ctrl C e Ctrl V nesse cilindro aqui, certo? Então, subtrair agora esses dois. Então, daqui dá um subtract. Perfeito? Então, a gente tem aqui o nosso cilindro. Certo, pessoal. Agora que a gente já fez isso, vamos selecionar os materiais, né? Então, nos internos e no raio interno e no externo, né? Então, o material é alumínio, né? Então, alumínio, né? Então, aqui no cilindro 1 e no cilindro 6, alumínio, né? E no nosso caso aqui do dielétrico, né? O material seria o Teflon, né? Com Teflon. Perfeito. Vamos mudar só aqui as propriedades do cilindro. Mudar a cor dele e botar azul aqui no dielétrico, só para ficar mais fácil da gente ver onde está o dielétrico. Perfeito? Certo, agora o que a gente vai fazer é colocar as voltagens, né? Então, igual a gente fez antes. Então, a gente vem aqui no cilindro. Assign voltage. Opa, calma aí. Aqui, cilindro 1. Certo, pessoal. O que a gente tem que fazer aqui é aquele mesmo esquema do Solution Type, né? Então, tem que vir aqui no Solution Type e colocar o Electrostatic, né? Para dar tudo certinho aqui na voltagem, né? Então, a gente vem Assign Excitation, Voltage. Aqui no primeiro, a gente vai colocar 5 volts. Então, aqui, 5 volts. No segundo, né? A gente vai colocar 2 volts. Agora, opa, já que a gente vai colocar 2 volts, né? Então, 2 volts.
Perfeito. Depois que a gente faz isso, a gente vem aqui nos parâmetros, né? Matrix, e a gente liga as voltagens, certo? Vamos ver aqui agora o Analyze All para ver se está o Validate. O que a gente tem que fazer é ligar o setup agora. Beleza. Validate, tudo certinho. Então, beleza. Dá um Analyze All. Project for capacitor cilíndrico. Ok. Salvar. Vamos ver aí. Que está rodando a simulação. Perfeito, gente. Então aqui o esquema é o mesmo do primeiro experimento, né? A gente vai selecionar aqui o plano XY. A gente vai vir em Field, vai no campo magnético, né? All Objects, Done. Então aqui a gente consegue observar o campo magnético, né? Então aqui bem próximo do centro, né? Ele fica mais forte, certo? A gente seleciona o plano de novo, novamente. Vamos em Field de novo. Vamos ver agora os vetores. Então, All Objects, Done. E aqui, ó, a gente consegue observar os vetores. Aqui, né? Estão vendo? Então, bem próximo aqui, apontando bem próximo realmente para o centro, né? Então, vamos tentar animar isso aqui agora também. Animate, né? A gente vem em Normalize Distance. Opa. 20, igual o anterior. Animate. Né? E aqui a gente consegue observar como é que está o campo, né? E como os vetores se comportam ao longo dele, né? Então, a gente consegue ver que eles realmente apontam bem no centro, né? Então, no centro o campo magnético é bem forte, no caso aqui do nosso capacitor, certo? Então, perfeito, né? Vamos agora dar uma olhada na capacitância, né? Então, a gente vem aqui em Results, Solution Data, né? Aqui a gente tem a nossa voltagem, certo? Vamos aqui em Export, Export Circuit e Preview. Então, a nossa capacitância deu cerca de 1,51 elevado a menos 1, certo? Então, 1,51 elevado a menos 1. Opa, pessoal, eu tinha falado menos 1, né? Mas é porque eu só não coisei aqui, só não afastei, né? Então, aqui aproximadamente, né? 1,51 elevado a menos 12, né? Se a gente for comparar aqui com os resultados analíticos, né? A gente tem aqui, né, o cálculo analítico, né? Então, 2π a capacitância, né, com um cilíndrico dielétrico, né? Então, a gente tem aqui 2π, 2π e a constante aqui, a constante dielétrica, né, do campo magnético. Aqui a gente tem a constante dielétrica do Teflon, a gente tem o comprimento do cilindro, né? E também o Ln do raio maior dividido pelo raio menor, certo? Então, substituindo os dados, né, que a gente tem do Teflon, do comprimento, né, e dos raios, que estão todos na tabela que o professor deu pra gente, né, a gente consegue um resultado de 1,92 vezes 10 elevado a menos 12, que é bem próximo do que a gente conseguiu da própria simulação, né, que deu 1,51 vezes 10 elevado a menos 12 Faraday, né?
Então, a gente conclui que a diferença realmente é, é bem pouca, né? Que os resultados estão, teoricamente, assim, batendo, certo? E, assim, essa própria equação é bem interessante que a gente consegue ver como que a geometria, como a geometria influencia no, no campo magnético, né? Então, aqui, por exemplo, no plano, a gente analisa a própria área, né? Do plano em si. Aqui, como é um cilindro, a gente já utiliza o 2π, né? Então, por causa justamente da área do cilindro. Então, a gente consegue ver como que a geometria ela reverbera nessas situações. Perfeito? Certo, pessoal. Aqui, então, a gente terminou, né, o segundo experimento do cilindro, né? Então, conseguimos contemplar tudo, né? Então, comparamos os resultados teóricos e os simulados, realizamos os cálculos analíticos, né? Simulamos as direções do campo magnético, né? Tudo mais. Agora a geometria já é diferente. Então, a gente tem um capacitor esférico com dielétrico, né? Então, em vez de ser um cilindro ou uma placa em si, um plano, a gente vai simular uma esfera que funciona como um capacitor, certo? Então, aqui, né, atribui o material como sendo ouro, né, nas placas. O valor da placa externa seria de 10 volts e da placa interna de 22 volts, né? Desenhar e simular, né? Aqui a gente tem os parâmetros, né? Então, o meu do grupo C, né? É o raio interno de 9, um raio externo de 21 e a espessura das paredes de 3 milímetros, né? E o tipo do dielétrico é o polietileno, certo? Então, a gente tem que realizar as mesmas coisas, né? Então, calcular o valor da capacitância, comparar os resultados, concluir as análises. A única coisa que a gente tem que fazer é realizar uma pesquisa do uso dos capacitores elétricos em aplicações industriais, certo? Então, vamos lá. Certo, pessoal. Fazendo agora a parte da esfera, né? Eu já comentei sobre o que a gente tem que fazer, né? Então, vamos fazer uma esfera aqui, né? Então, faz a esfera aí, né? A esfera vai ter um raio de 24, né? Porque a gente tem que ter uma espessura de 3 milímetros, perfeito? Então, 24 aqui. Vamos fazer outra com o raio de 21. Então, aqui, 21. Aqui a gente tem que ter uma espessura, né? De 24, então a gente vai selecionar aqui e aqui. E a gente vai subtrair elas, certo? Então, ok. Então, né, dá pra ver que não tem nada mais lá dentro, certo? Fazendo agora o dielétrico. Opa, selecionei o errado aqui. Fazendo agora a parte do dielétrico, né? A gente vai ter que ter um com raio 21, né? Um com raio 21 e outro sendo o raio menor, né? Que no caso aqui, né, no caso vai ser menor, o raio menor, né, que vai ser 9, certo? Então, 9. E a gente vai pegar e subtrair de novo, né? Então, subtract, certo? E aí a gente vai criar outro aqui, seguindo de raio 9 novamente. Então, aqui, raio 9. Perfeito? Agora, gente, como de praxe, a gente vai fazer um furo, né? Igual nos outros, né? Então, eu vou fazer um sininho aqui, né? Então, aqui as medidas, vamos na posição dele, né? Seria de menos 20. Aqui 0, né? Menor 0. E aqui 2. O eixo, né? Para ele ficar
certinho na horizontal, então X. O raio eu vou botar 1.5. E a altura dele, vou colocar aqui seria 40. Certo? Então vamos aplicar e dar o OK. Vamos ver aqui o cilindro, né? Dá pra ver que ele tá aqui, mas ele não tá passando da nossa peça, né? Então eu vou aumentar aqui, né? Então vou colocar aqui 80. Vamos ver como é que vai. Então ele já passou bastante. Passou aqui, né? Então vamos dar uma olhada aqui nessa medida, porque não tá passando do outro lado, certo? Aqui, ó. Tem que passar pelos dois lados. Então, deixa eu dar uma olhada nisso. Certo, pessoal. Aqui agora ele tá passando, né? Então eu coloquei aqui, né? Coloquei um tamanho um pouquinho menor. Eu só mudei na posição que ele estava, né? Então a posição X aqui, né? Então aqui é X, Y e Z. Então a posição X aqui, eu mudei para ele ficar um pouquinho mais, para ele conseguir passar, né? Dos dois aqui. Então agora o que a gente vai fazer? Vai ser subtrair esse cilindro, né? Para a gente fazer o furo. Então a gente vai colocar o cilindro para lá, todas as outras esferas para lá, né? E subtrair. Então, perfeito, né? A gente tem o nosso furo aqui, certo? Então, furo passante até lá. Então, perfeito. Certo, pessoal, agora chegou a hora de colocar os materiais. Então, aqui na esfera interna e na externa vai ser ouro, então gold, né? Na esfera aqui de dentro também gold. E aqui no dielétrico o material é polietileno. Polietileno. Perfeito. Certo, agora que a gente colocou os materiais, deixa eu só botar uma cor diferente aqui pro dielétrico. Se lá dessa vez não vou colocar azul, vou colocar laranja. Beleza. Agora o que a gente vai fazer vai ser colocar a voltagem, né? Então a gente vem no Maxwell, Solution Type, coloca Electrostatic, dá o OK, né? E agora vamos mudar aqui as voltagens. Excitation, essa primeira aqui vai ser de 10 volts. OK, 10 volts. A segunda, se eu não me engano, é 22 volts. 22 volts, exatamente. Então aqui, a de dentro é 22 volts. Então, propriedades. Opa, não propriedades, não. Aqui é Sign Excitation 22 volts. Perfeito. Então dá o OK, né? E a gente vem aqui no parâmetro para ligar. Então, aqui as voltagens, 1 e 2. OK. Vamos ver no validate se tá faltando alguma coisa. Tá fazendo o análise setup. Então a gente vem aqui em setup. OK. Tudo certo. E dá o analyze all. Projeto 5. Capacitor esférico. Beleza. Salvar. Vamos
esperar rodar agora a simulação. Demorando, né? Beleza, pessoal. Terminou aqui de rodar a simulação, né? Então, vamos fazer como de praxe, né? Analisar o campo magnético, né? Então, vamos aqui em Global, Field Overlay, Field, analisar o campo, All Objects, Done. Acho que eu vou mudar um pouquinho a transparência aqui, pra gente conseguir ver, né? Aqui, ó, dá pra ver ali, né? Deixa eu mudar a transparência, a gente conseguir ver. Da esfera 5, da esfera 1. Ok. Certo, agora do polietileno. Vamos mudar também a transparência. Aqui, propriedades. 0.8, ok. Aqui, perfeito. Aqui a gente consegue ver como é que está o campo magnético. Novamente, ele se concentra bastante no centro da geometria. Então, vamos selecionar o plano aqui de novo. Então, Global. Opa. Aqui em Field. Vamos dar uma olhada nos vetores, como é que eles estão. Aqui. Os vetores a gente consegue ver que eles estão saindo do centro, né? Então, estão apontando em direção a realmente a saída do centro. Vou dar uma olhada na animação, ver se a gente consegue entender melhor esses funcionamentos. Step de 20. Dá o OK. Image. Então, aí, ó. Como se comporta o campo magnético. Então ele vem assim e depois ele cai, né? Apontando aí. A gente consegue ver como os vetores se comportam, né? Então, saindo realmente ali do centro, né? Então, de fato, bem interessante. Beleza, vamos dar uma olhada nos resultados, né? Então, aqui, Results, Solution Data, que a gente vê as voltagens, né? Como estão, né? Vamos dar um Export Circuit, Preview, e nossa capacitância aqui dando 4.47 elevado a menos 12. Perfeito. Agora vamos comparar com os resultados analíticos, ok? Certo, pessoal. Olhando aqui agora o cálculo analítico, né? Então, bem parecido com o do capacitor cilíndrico, né? Mas agora, igual eu falei antes, né? A gente percebe é, a gente percebe a diferença da capacitância justamente na geometria do capacitor, né? Então, a gente consegue ver aqui que antes a gente estava com 2π. Por quê? Porque é um cilindro, certo? Agora, o 4π porque é uma esfera total, então é das 360 graus, certo? Então, por isso que a gente tem esse 4π aqui. Então, que é a constante dielétrica novamente, a constante dielétrica do material, né? Constante dielétrica resistível do material, que no caso é o polietileno, né?
que é cerca de 8,85. A gente também tem um comprimento dado pela tabela, né, que é, foi de que foi de 2 que foi de 2 que foi de no caso do raio que foi no caso do raio externo, né, que era de 24, certo? Aí aqui a gente também tem os raios, né? Então a modificação do raio menor pelo raio maior e também a subtração, né? Dos raios. Então, substituindo esses dados, a gente chegou num valor de 3,94 vezes 10 elevado a menos 12 Faraday, né? No caso da simulação do ANSYS, né, a gente chegou aqui num valor de 4,47 vezes 10 elevado a 12. Então, um valor que está relativamente próximo aí. Então, quer dizer que nossos valores, tanto os nossos valores simulados e teóricos estão fazendo sentido, certo? Voltando aqui ao slide, né, a gente também tem que saber para que a gente utiliza esse material, né? Então, o capacitor esférico ele é bem raro, na verdade, né? Então, a gente não costuma ter, por exemplo, tanto uso dele, por exemplo, na faculdade, né? Nos laboratórios e tudo mais, né? Então, como é que ele é usado na indústria, né? Então, ele é usado mais para um padrão de calibração e metrologia, né? Então, a gente sabe que muitos equipamentos precisam de calibração e medições antes de serem utilizados, né? Então, muito utilizado aí em laboratórios, né? Instrumentação científica e de alta tensão, né? Igual eu falei, né? Então, a gente utiliza ele em equipamentos de alta qualidade, né? Então, de alta medição, né? Ah, também pesquisa física e eletrônica experimental, né? Então, experimentos de física nuclear, eletrostática, plasma, né? Para você conseguir estudar comportamento de cargas, campo magnético e campos magnéticos, por exemplo. E também aplicações aeroespaciais e de sensores, né? Então, alguns sensores como acelerômetros, giroscópios, instrumentos de controle de atitude, né? Então, controle de órbita em sua realidade, né? Então, o giroscópio, por exemplo, para você conseguir medir o quanto que o, o quanto que o qual, como que está como que está a velocidade angular, como que está realmente o giro de um satélite, por exemplo, né? A própria aceleração, né? Então, o acelerômetro, né? Para a gente conseguir fazer um controle de atitude e até uma determinação de atitude eficaz, certo? Igual eu falei aí, né? Com satélites, ondas, né? E sondas, né? E é interessante a gente utilizar esses capacitores porque eles são de fato pequenos, né? Então, para aplicações espaciais onde você não tem muito espaço, né? E espaço é dinheiro, na verdade, é muito interessante a gente poder utilizar isso, certo? Bom, pessoal, falando aqui do experimento 4, né? Sua realidade, o experimento 4 a gente vai utilizar as mesmas geometrias, né? Só que a gente vai utilizar um dielétrico diferente, né? Que a gente pode escolher o material, né? E tudo mais. No caso, a gente vai utilizar água destilada. Mas as mesmas medidas, as mesmas coisas, só vamos adicionar um dielétrico a mais, certo? Então, estou aqui com o ambiente simulado já, né? Então, vou utilizar aqui a esfera, né? Vem aqui no Draw e a gente vai dar um split, né? Então, dar um split aqui, né? Além disso, a gente vai duplicar essa esfera, né? Então, duplicar em volta do eixo, então colocar aqui 180 graus para fazer o outro lado, certo? No eixo Y. Então, dar um OK aqui, beleza? Certo, pessoal. Então, agora o que a gente vai fazer? Colocar os materiais, né? Aqui a gente já tinha colocado o ouro, né? O material aqui na esfera 1 e na esfera 5, né? Então, a esfera externa e a esfera interna. O que a gente vai mudar aqui agora é colocar aqui
na esfera 3 está o polietileno, né? Então, na 3.1 a gente vai colocar a água, né? Então, opa. Perfeito, pessoal. Então, nossa simulação aqui acabou, né? Vamos analisar os planos, né? Novamente. Então, Field Overlay, Field, campo magnético para todos os objetos. Perfeito. Então, aqui, né? A gente consegue ver que ele está realmente no centro novamente, né? Então, vamos analisar aqui de novo. Agora, os vetores. Vamos ver o que está acontecendo aqui com os vetores. Ó, agora os vetores estão novamente saindo, ó, mas eles estão. Antes eles estavam em uma posição um pouco mais uniforme, agora eles não estão mais tão uniformes, né? Justamente por causa do segundo dielétrico, né? Então, vamos orientar aqui, né? Deixar bonitinho. Global novamente, vamos dar uma olhada na animação. Animate. Então, a gente consegue ver como é que está se movimentando os vetores, né? Então, bem mais variável do que estava anteriormente, né? Que eles faziam um movimento mais assim, né? Saindo realmente do centro. Aqui agora eles estão numa uma condição um pouco mais variável, né? Do que anteriormente, justamente porque a gente adicionou um dielétrico embaixo, né? Então, adicionou mais um dielétrico, né? Então, né? E é interessante também que eles começam a entrar também, né? Depois de um certo tempo que eles atingem o seu máximo ali, né? Eles começam a entrar para dentro do centro da esfera, né? Então, o campo magnético. Perfeito, perfeito, pessoal. Agora, vamos olhar os resultados de novo, né? Então, Solution Data. Aqui é a nossa voltagem, né? Dá um export circuit, preview. Então, a nossa capacitância foi foi de cerca de 7,15 elevado a menos 11, elevado a menos 11 Faraday. Então, chegamos aí neste resultado. Agora vamos comparar com o resultado analítico. Certo, pessoal. Então aqui, né, deu 7,15 vezes 10 elevado a menos 11, né? Olhando para o valor analítico, né? Então o cálculo analítico é muito parecido com o outro, só que a gente vai somar mais uma constante, é, opa, mais uma constante dielétrica, né? Então analisando resultados e mudando, né? Mesma coisa que os outros, literalmente o mesmo cálculo que o outro, a gente só soma mais uma constante dielétrica, então deu 1,44 vezes 10 elevado a menos 11 Faraday, né? Que chega próximo do valor de 7,51 também, certo? Então, assim, os valores estão chegando, a gente consegue perceber que os valores chegam próximos, né? Não batem certinho com a simulação, né? Que, né, são dois métodos totalmente diferentes, mas pelo menos que os valores chegam próximos, as potências são as mesmas, né? Então, são coisas que são importantes da gente analisar. Perfeito? Certo, pessoal. Falando aqui agora sobre o experimento 5, né? A gente conseguiu contemplar tudo aqui do experimento 4, né? Então, um pouquinho do experimento 5, né? Agora a gente vai fazer um capacitor cônico, né? Com 4 dielétricos, né? Então, um pouco mais de trabalho que as outras simulações, certo? E esse aqui, a gente tem as especificações, né? Dos materiais, né? Então, a primeira variável aqui seria 3 centímetros, 7 centímetros, 6,5 centímetros, comprimento de 7,4 centímetros,
um ângulo teto de 25 graus, um raio de 3,5, outro raio de 1 centímetro, né? Outro também de 3,5, outro de 4 e o final de 4,5, certo? Então, a gente vai atribuir os materiais como sendo ouro, né? As voltagens de 3 e menos 5 volts nas placas, tanto na placa externa e na placa interna. Calcular o valor da capacitância, simular, né, o campo magnético, comparar com os dados analíticos e os simulados e realizar uma pesquisa dos capacitores. Certo? Ok. Certo, pessoal. Vindo aqui agora para o ambiente do ANSYS, né? A gente vai fazer um cone. Né? Então, vamos fazer o cone aqui. Assim. Beleza. Então, primeiro cone criado. Vamos mudar aqui o raio, né? Ele vai ser de 50.784. Opa, botei vírgula, né? Tem que ser ponto. O outro raio será de 25.3, 3882. E a altura será de 67. Deixa eu dar um fit all. Perfeito. A gente vai copiar e colar esse cone aqui, para ficar mais fácil pra gente. A gente vai só tirar 10 centímetros de cada um. Então, em vez de 50 ficaria 40. Em vez de 25, ficaria 15. Perfeito. Vamos dar um subtract, igual a gente fez nos outros. Então, subtrair. Perfeito. Agora a gente vai criar o dielétrico. Né? Então, vamos fazer os dielétricos aqui. O raio, né? Ele vai ser o raio igual ao raio menor, né? Então 40.784. Isso. O outro vai ser 15.7. Opa, 38. Vai ser 3.882. E a altura de 67. Perfeito. Vamos copiar e colar ele aqui também, para ficar mais tranquilo pra gente. Agora, as dimensões vão mudar um pouquinho, então vai ser 31.72007. Opa, na verdade, 72077. Beleza. O menor, ele vai ser de 6.3242 e a altura de 67. Perfeito. Vamos copiar e colar esse aqui também. E agora a gente vai só fazer o subtract de novo. Né? A gente vai pegar esse aqui com este aqui e vai dar o subtract. Então, ok, subtract. Agora, agora a gente vai dar um split, já que ele quer 4 dielétricos, né? A gente vai dar um split, né? Então, primeiro que a gente vai dar aqui é no YZ, né? Então, dá um no YZ e depois outro no ZX. Então, beleza, ficou 1/4, né? Então, ficou com 1/4. Então, agora o que a gente vai fazer é duplicar, né? Então, duplicar. Então, duplicando este aqui, né? A gente vai dar um aqui. Este aqui agora. Dar outro aqui. Ok.
E agora esse aqui, 90 graus, né? Perfeito, então aqui a gente tem 1, 2, 3 e 4. Beleza. Perfeito, gente. Aí agora chegou a hora da gente colocar os materiais, né? Então vou colocar aqui já. Então, ele pede para ser ouro, né? Então, no interno e no externo. Então, aqui gold. Dá um OK. No cone 5, também gold. Ouro, né? Gold. Dá o OK também. E eu vou aproveitar já para colocar as voltagens. Então vamos colocar aqui nosso ambiente como electrostatic. Aqui na parte externa, né? Vai ser 3 volts. Então, vou mudar aqui. 3. E na parte de dentro vai ser 5 volts. Perfeito. Na verdade, pessoal, não é 5 volts, é menos 5 volts. Então, vamos colocar... Ah, não. Né? Como a gente já tinha colocado a excitation aqui, né? Então vamos colocar aqui menos 5 volts. Perfeito. Pronto. Agora tá certo. Certo, pessoal. Agora vamos adicionar os materiais nos outros cones, né? Então, esse primeiro aqui vai ser deu ruim aqui, né? Ok, como são 4 dielétricos, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez na esfera ao meio, a gente vai fazer 2 vezes para fazer um quarto. Vou colocar no YZ. E ok. Então ficou assim. E depois a gente vai no split novamente. Põe no XZ. Ok? Pra ficar assim. Quarto. Certinho. E aí, da mesma forma que a gente fez lá, a gente vai nessa parte do Duplicate Around Axis. Só que deixando a gente certinho. Parte de ouro. Quatro coresinhas. A nossa região. Perfeito. Vou colocar os parâmetros. Assign. Matriz. Pra gente selecionar a voltagem, incluir, né? Pra ele contabilizar. Aqui. Da mesma forma dos outros. Vamos na simulação. Quando eu coloco o validate sem fazer o setup, que era o que eu estava fazendo antes, ele diz que tá errado e pede para fazer o setup. Só para mostrar. Por isso que eu já estava colocando direto. Então a gente valida, agora é tudo certo. E analisa. Experimento 5. Salvar. Continuando aqui, eu tive um problema, porque eu coloquei errado, eu botei alumínio no lugar de alumínio,
E não tava dando certo, eu tentei, mas enfim, agora eu mudei. E a simulação é exatamente a mesma coisa, só que trocando por alumina. Beleza, pessoal. Simulação terminou aqui de rodar. A única coisa que deu um erro, né? Mostrou uma mensagem, deu um errinho porque eu tava com alumínio aqui, né? Aí eu troquei pra alumina, tá? Aí deu tudo certinho, tá bom? Agora vamos analisar o campo magnético, né? Como sempre. Então a gente vem em Field, vem aqui, campo magnético para todos os objetos, Done. A gente consegue perceber que ele está bem aqui no centro, né? Focalizado realmente bem no centro, né? E bem focalizado, né? Vamos dizer assim, porque a gente não tem campo nas outras partes do plano, né? Realmente só no centro. Então, vamos dar uma olhada nos vetores também. A gente seleciona o plano, vem em vetores, todos os objetos. Então, aqui os vetores, né? Realmente saindo aí do plano, né? Saindo do centro. Vamos animar também, colocar aqui global, fazer a animação, né? Setup de 20, dá um OK e animate. Olha aí. Então a gente consegue perceber o comportamento dos vetores, né? Eles estão apontando para cima, né? Alguns para baixo, então dando uma variada, mas os do centro, né? Eles fazem como se fosse algo nesse sentido, né? Como a gente consegue ver aí na animação. Então eles vão meio que para cima do cone, né? Então, assim, bem interessante. Perfeito. Vamos olhar os resultados agora, né? Então, vamos vir aqui em Maxwell, Results e Solution Data. A voltagem aqui, né, de 266.5. Vamos olhar agora a capacitância, né? Então, Review. Então, a capacitância, né, deu aí cerca de 2,6 elevado a menos 10. Né? 2,6 elevado a menos 10. Vamos comparar esses resultados agora com os resultados analíticos, né? Certo, gente. Então, aqui olhando já para comparar, né, os resultados, vamos, vamos primeiro falar sobre o uso da indústria, né, desse capacitor. O capacitor cônico ele costuma ser mais raro que o capacitor esférico, certo? Mas ele é bem utilizado, mas assim, bem parecido com o capacitor esférico, ele é bem utilizado nessa área mais de pesquisa, sabe? Então, ele é utilizado em sensores e transistores capacitivos, né? Então, sensores de deslocamento, pressão, nível de fluido, esses tipos de sensor, eles são utilizados nesses tipos de circuitos com esses sensores. A mesma coisa pro capacitor esférico, né? Então são utilizados em circuitos aí de alta tensão, né? E também controle de campo elétrico, né? Igual o outro que era controle de campo magnético e também controle de cargas, né? Então campo elétrico, com campo de energia em si, né? Então sistemas de alta tensão para modelagem e controle, né, de distribuição de campo elétrico, campo magnético, né? Campos de energia em si.
E igual eu falei, né, pesquisa, né, então os capacitores, eles estão nessas áreas de reações de plasmas, né, então reatores de plasmas, câmaras de íon, experimentos de física de partículas, então muitos experimentos utilizam esses tipos de capacitores, certo? E também aplicações aeroespaciais e de sensores, né? Então, sensores capacitivos de altitude, vibração, proximidade de satélites, sondas ou sistemas inerciais, né? Então, são tanto os cônicos quanto os esféricos são muito utilizados nessa parte de controle e determinação de altitude, né? Nessa parte de mecânica orbital dos satélites, para você saber onde é que você vai posicionar o satélite, você saber a direção dele, para onde ele está indo, se tem algo próximo chegando, você colocar, eles são importantes para você saber exatamente onde está e onde você vai colocar o seu satélite ou sonda. Perfeito? Falando agora do cálculo analítico, né? O nosso tinha dado cerca de. Deixa eu dar uma olhada aqui em nuances. Vamos dar o preview de novo. Deu cerca de 2,60 elevado a menos 10, né? 2,60 elevado a menos 10. O nosso cálculo analítico deu extremamente próximo, né? Já deu 2,70 vezes 10 elevado a menos 10 Faraday, né? Então, realmente muito próximo. Então, quer dizer que está tudo batendo muito certo, né? Tanto a teoria quanto a prática, né? Tanto os simulados. Como é que a gente fez esse cálculo, né? Então, a gente usou a geometria, agora já não é 4π, porque não é uma esfera em sua totalidade, mas sim 2π, por ser um cone. Também constante aqui de elétrica, né? Constante de elétrica do material, né? Constante de elétrica resistiva do material. A altura do cone, né? E tudo isso, né? Tudo isso multiplicado, né? Dividido pelo ln de 1 mais a distância dividido pela altura, vezes o cosseno ao quadrado de θ, né? Então, o θ era 25, menos 25 graus, por exemplo, né? Então, a gente utilizou todos os valores que estavam na tabela, né? A tabela fornecida pelo professor. Então, conseguimos utilizar e contemplar com sucesso aí o experimento do capacitor cônico. Bom, pessoal, continuando aqui sobre os experimentos, né? A gente acabou todas as simulações. Então, explicar um pouquinho sobre os capacímetros. O capacímetro ele é um instrumento que mede capacitância, né? Que é a capacidade de um capacitor armazenar cargas elétricas, certo? Ou energia em si. Na verdade, cargas, né? Por unidade de potencial. Ele funciona medindo como o capacitor reage a uma tensão elétrica conhecida. E existem dois tipos principais de funcionamento. O primeiro é o método de carga e descarga, né? Então, o próprio o capacímetro ele aplica uma tensão constante sobre o capacitor e com isso a gente consegue medir o tempo que o capacitor leva para carregar ou descarregar, né, um resistor em um circuito integrado. O outro método por corrente alternada, né? Então, o instrumento ele aplica um sinal de corrente alternada e ele consegue medir o deslocamento de fase e a própria impedância do capacitor. E existem algumas formas também de fazer essa medição, né? Então, utilizando um circuito RC e um cronômetro para justamente você conseguir medir o tempo que o capacitor também carrega e descarrega, né? Um oscilador RC e com pontos de impedância que aí você vai conseguir também olhar esses quesitos físicos, né, do capacitor. Então, as fases, né, e a sua própria impedância, certo? E aqui tem as referências bibliográficas, né, do, de todo o estudo. E eu agradeço aí a oportunidade e é isso. Muito obrigado.